Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, versículos 13 e 14. É o texto para nós refletirmos aqui essa noite. Nós vamos falar sobre aprender com as promessas de Deus. Amém, irmãos? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Amém. Pode sentar. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. Eu, nos últimos seis anos, mais ou menos, de uns 6, 7 anos para cá, eu venho me aprofundando nos salmos. Eu sou fascinado por esse livro. E esse Salmo 103, ele é extraordinário em si só, não dá para pregar uma única noite nesse salmo. Então eu fiquei pensando nesses 2 versos, desde o dia que o pastor Salmo falou, você ministra no domingo, eu fiquei pensando nisso. Como é profundo esse salmo, como ele mexe com a gente. E nesses 2 versículos aqui tem toda a nossa história como gente, como ser, está tudo resumido aí. E o melhor de tudo é que é tudo relacional, é pai, a primeira imagem que aparece nesse texto. E é o que a gente vai pensar aqui hoje, aprendendo com as promessas de Deus. Amém, irmãos? Charles Haddon Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, foi um dos maiores homens da história da igreja, sem sombra de dúvidas. Ele pregou um sermão tremendo sobre as promessas de Deus. E nesse sermão, ele disse a seguinte frase: um unguento para cada ferida, um tônico para cada abatimento, um remédio para cada doença. Bem-aventurado é aquele que tem habilidades com a farmacologia celestial e sabe como se assegurar nas virtudes curativas das promessas de Deus. É extraordinário. Spurgeon tinha uma capacidade incrível de falar. E aí eu gostei tanto dessa frase e comecei a pesquisar o porquê ele disse isso. E é espantoso, irmãos. Presta atenção nisso. Spurgeon, ministrando no que é considerado talvez a primeira mega igreja da Europa, ele pregava no que é chamado Tabernáculo Metropolitano em Londres, tinha dia de chegar a dar 5.000 pessoas, o que era uma coisa muito forte para um pregador. Pregar para uma plateia de 400, 500 pessoas, sem microfone já é difícil, 5.000 deve ter sido terrível. E ele ministrando ali para 5.000 pessoas, pregando a palavra, no meio da multidão, alguém gritou fogo. Começou um pânico generalizado, gente correndo, algumas pessoas morreram pisoteadas naquele dia. E o resto do mês, a imprensa bateu pesado em Spurgeon, muita calúnia, muita difamação, arrebentando com ele. Isso deu nele uma depressão monstruosa. Spurgeon passou, o grande Spurgeon, por uma depressão terrível, aliado a algumas doenças, tanto dele quanto da esposa, sofreram absurdamente. Tanto que um dia ele se levanta na igreja para ministrar e diz que na hora deu uma sensação de que não viria nada para dizer, e uma angústia terrível que lhe percorria a alma, e ele teve que se segurar no púlpito para não desmaiar. Aí a esposa dele, por isso que casamento é espetacular, irmãos. A esposa de Spurgeon, Susana Spurgeon, uma mulher extraordinária, que sofria muito também, com muitas doenças, ela mandou confeccionar uma placa e colocou na parede, de modo que quando Spurgeon levantasse de manhã, a primeira coisa que ele veria era aquela placa. Olha o que ela mandou escrever na placa. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Spurgeon disse: a força daquelas promessas me fez levantar durante 10 anos. 10 anos que ele disse, eu deveria ter entregue os pontos, mas todos os dias quando eu me levantava, a minha esposa colocava aquela promessa diante dos meus olhos. Eu dormia atormentado pela crise, acordava insuflado pela graça daquela promessa. Eu dormia esbagaçado pela opinião pública, levantava feliz com a opinião do meu Deus sobre mim. As promessas de Deus nos garantem forças para viver no mundo de hoje. E nós aqui hoje estamos felizes porque estamos debaixo de promessa. Nós estamos debaixo da promessa de Deus e ela não falha. É por meio da fé que nos fortalecemos e nos asseguramos
nas promessas de Deus. Isso é extremamente importante. Deus é nosso Pai Celeste. Essa imagem que o Salmo traz como um pai se compadece dos seus filhos, essa imagem tem que estar na nossa cabeça o tempo todo, de que nos fortalecemos na imagem do Pai. Foi por causa dessa imagem que Jesus venceu a tentação diabólica no deserto. Quando Jesus sai das águas batismais, a primeira grande afirmação de identidade que ele tem vem de Deus: tu és meu filho amado. Não é à toa que Satanás tenta minar essa certeza. Se és filho, já não tem mais jeito, já estava afirmado que ele era filho, e Jesus, crendo firmemente nesta promessa, se mantém de pé, nessa certeza ele se mantém de pé, ele vence isso, tanto que quando o tentador destila todo o seu veneno, o que o Salvador responde? Está escrito, palavra. Escuta uma coisa aqui, ó. Todos, absolutamente todos que estão aqui dentro hoje, estão debaixo das promessas desta palavra. Todos, essas promessas nunca cairão. É por isso que nós, como igreja, devemos caminhar na terra com um olho na Bíblia e outro no jornal do dia, porque as promessas que ainda não se cumpriram estão se cumprindo, e as outras ainda irão se cumprir. Caminhamos no chão da promessa. A Bíblia é o nosso grande ambiente, é nela que a gente mergulha o tempo todo. Ou seja, o que deve definir a nossa fé não são os pânicos espalhados por WhatsApp. O que deve trazer a nossa fé a força, fortalecer cada vez mais a nossa fé, não é aquilo que alguém joga, a mídia coloca. Essas coisas passam, são criadas. O que fortalece a nossa fé é o que está na palavra. Passam céus e terra, mas a tua palavra permanece para sempre. Essa é a palavra. Uma das mais tremendas lições desse salmo que nós lemos deve ser aplicada àqueles que sofrem. Todo mundo que sofre, e aí a gente pode incluir todo mundo, é que não estamos sozinhos. Como um pai que se compadece de seus filhos. Está no plural. Esse pai aqui não é pai de filho único. Aliás, não existe filho único na fé cristã. É por isso que nós somos irmãos, é por isso que tudo aqui é pluralidade, é por isso que um ao outro abençoou, um ao outro ajudou. Quando um cai, o outro levanta, um serve ceia, o outro batiza. A fé cristã é feita da pluralidade, porque o pai é pai dos filhos. E nós estamos aqui por causa disso. O salmo todo é baseado nessa relação como um pai, ou seja, nós temos um pai de amor, o que significa que esse pai aqui não é sujeito às fraquezas de um pai normal como nós temos no mundo de hoje. Significa que esse pai aqui, ó, não é um pai que de vez em quando vai cobrar de nós alguma coisa que a gente não pode dar. Aliás, esse evangelho, entre aspas, que existe nas igrejas de hoje, de uma cobrança daquilo que eu não posso fazer, não é de Deus. Deus só vai cobrar de mim o que de fato eu posso fazer, porque Ele, como Pai, me fez e sabe o que esperar de mim. Por isso que Ele não tenta, Ele prova. Tentar é coisa do inferno, provar é coisa de Deus. A tentação é para derrubar, a provação é para cair. A tentação enfraquece, a provação fortalece. A tentação mata, a provação dá vida. Deus prova, o diabo tenta, só Deus vence, porque Ele é nosso Pai Celeste e somos seus filhos. É natural que a gente sofra. É importante entender isso, é natural que a gente sofra, porque nós somos marcados pela dor, e a Bíblia não esconde as imperfeições dos seus personagens. Irmãos, toda vez que eu mergulho na Bíblia pela ótica da dor, eu me assusto. Você já percebeu que a Bíblia faz questão de escancarar os podres e as dores e os contorcionismos dos seus personagens? Eu fiz uma pequena lista, ó. A Bíblia não esconde o manquejar de Jacó, aliás, faz questão de deixar ele manco para encontrar o irmão. A Bíblia não esconde um Jacó manquejando, as lágrimas de José, ela não esconde as agonias de Jó, os salmos angustiantes de Davi, de Asaf, a depressão de Elias, os inúmeros lamentos públicos. É tão tremendo saber que nós carregamos uma Bíblia que tem um livro inteiro chamado Lamentações. Está todo mundo junto, irmão. Desde Jeremias todo mundo chora. É que tem crente que acha que só ele sofre, não é? Só eu sofro, só eu passo. Elias passou por isso. Ele falou: Senhor, só eu fiquei. Deus fala: menos, Elias. Tem mais 7.000 aí. Sempre tem 7.000 perto de você. Vai ver se não é um irmão desse aí, ó. 7.000 que sofre do seu lado, que a glória fica a Deus do seu lado, que de vez em quando tem que orar com você, por você, e às vezes até contra você. A nossa fé é feita dessas bagunças celestiais que não tem a nossa ordem, mas tem a lógica de Deus. Funciona porque é dele, é para a honra, glória dele, dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele glória.
A Bíblia não esconde o espinho na carne de Paulo, não esconde a dor do nosso Salvador no Getsemane. Uma das coisas mais assombrosas da Bíblia é colocar Jesus como Salvador, como Messias, chorando sangue num jardim. Esse é extraordinário fato. A Bíblia não esconde, não mascara. Ela não faz questão de criar um fã-clube dos divinos, dos poderosos, extraordinários. Se você procura na Bíblia um monte de gente que nunca falha, está lendo o livro errado. Você deveria ler lá para o lado de mitologia grega. A Bíblia é feita de gente que erra, que cai, que tropeça, que fracassa. A Bíblia é o livro da dor. Não é à toa que aparece nela o Consolador, aquele que consola a dor. É para a gente entender de uma vez por todas que nesta terra, marcados pelo limite, nós ainda somos o que somos, porque Deus é quem é e nunca abandona seus servos, nunca abandona seus filhos. Essa é a nossa grande alegria. Andar com Deus não é fácil, mas é o único caminho para a vida eterna, e esta sim é a maior de todas as promessas: vida eterna com Ele. Ande com Jesus. Eu tinha um professor que dizia: se você quiser andar com Deus, tem que andar com gente que anda com Deus. É interessante, ande com gente que anda com Deus. Quando você anda com gente que anda com Deus, você anda com Deus. A coisa funciona, é por tabela. Você vai aprendendo os jeitos, os estilos, os cheiros, o perfume de Cristo, o modo como se move, o jeito como a pessoa conversa. Até a linguagem denuncia que há em nós uma nova genética divina, que a gente está sendo transformado de dentro para fora. O problema de muita gente hoje é viver de um evangelho de acomodação, mas não de transformação. Então essa palavra hoje, além de ser uma bênção para a gente, também é um confronto para as ideias erradas. Amém? Quero mostrar aos irmãos o que a gente pode aprender com as promessas de Deus. Primeiro, as promessas de Deus não são mágicas. É muito importante aprender que as promessas de Deus não são mágicas. Promessas de homens sempre partem por mágica, a de Deus não. Guarde o que eu vou te dizer: precisamos abrir mão da espiritualidade mágica, dos seus amuletos, das suas mandingas e dos seus gurus. As igrejas hoje estão lotadas de gurus da espiritualidade da mágica, da mandinga gospel, candomblé cristão. De gente que faz um monte de mágica, de mandinga, de 9 horas, para ver se a coisa funciona. Não precisa. As promessas de Deus não existem de mágica. Elas são produtos da vida. Elas acontecem no viver. É fácil escravizar pela mágica. Aí que mora o problema. É fácil escravizar pela mágica. Você vê um indivíduo fazendo um truque e você sabe que é um truque, mas gosta de ver. É ou não é? Aliás, paga para ver. E caro, né? E tira foto com o cara. Por incrível, é uma coisa que não entra na minha cabeça. A gente tira foto, paga caro, sabe que o cara está mentindo, e a gente vai para casa assim como se fosse verdade. Não é estranho? É que é muito fácil pela mágica. Os mágicos dizem que a mágica, o truque, é a mentira que as mãos do mágico contam para os seus olhos. É tudo trabalhado nessa base. E isso é extremamente perigoso. As promessas de Deus não são mágicas. As promessas de Deus são muito mais parecidas com cartas de amor do que com feitiço, porque é relacionamento, não manipulação, é relacionamento, não negociação. Eu não venho para a igreja para negociar alguma mágica capaz de facilitar o meu dia. Eu não oro para Deus furar o pneu do carro de alguém para eu conseguir uma vaga no estacionamento. Eu não posso orar para Deus passar meu filho malandro sem estudar no vestibular. É mágica, não promessa. As promessas de Deus têm outro nível. Elas trabalham linkadas no caráter de Deus. Ele não se deixa escarnecer por nada nem ninguém. Mas se a promessa dele estiver de pé, pode cair o mundo. Ela permanece, porque a palavra dele, a promessa dele é capaz de ligar céu e terra. É nela que a gente deve confiar. Interessante que as promessas de Deus não criam atalhos, trilhas para a nossa fuga da vida, por uma via da mágica facilitadora. Quanta gente faz isso, tentando fugir da vida, cria uma mágica, uma forma mais fácil. É daí que hoje tem tantas fórmulas, tipos, meios. Esses dias eu estava na livraria procurando algum livro lá, e de repente vi o livro lá: faça a oração que Deus ouve. Eu fiquei pensando, qual é a oração que Deus não ouve? Está mais fácil, os indivíduos fazem assim. Esses dias um indivíduo nos Estados Unidos lançou um livro assim: como você fazer a igreja crescer em 10 passos. Eu falei, meu Deus, é muito fácil. Se eu precisar de um 11º, eu estou perdido. Sempre tem o self-service. Você já percebeu que nós somos uma geração que já não quer precisar de ninguém?
Então você passa o tempo todo procurando coisas mais fáceis, rápidas e automáticas. É tudo na base do automatismo. É aí que entra o milagre, não a mágica. O milagre é a quebra do automatismo. É um Deus que não respeita as minhas regras, as minhas lógicas e as minhas manias. Ele age se quiser, quando quiser, da hora que quiser, do jeito que quiser, porque Ele é Deus e eu servo. As promessas de Deus não são mágicas, são promessas de Deus e permanecem de pé, porque Deus se coloca nelas. Interessante que as promessas de Deus nos capacitam para o enfrentamento corajoso da vida como ela é. Se Deus te faz uma promessa, você vive de verdade. Levanta todos os dias e encara a vida, o emprego, o trânsito, a crise, porque você sabe, eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, e essa promessa de Deus me garante que hoje eu vou viver e lutar pela glória de Deus, porque há uma promessa aqui no peito, ó, ela enche a minha vida para a glória de Deus. Eu não escravizo Deus à minha promessa porque eu não posso, mas eu sei que eu posso ficar debaixo dessa graça dEle, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Outra coisa, as promessas de Deus não disfarçam a dor da vida, mas elas ensinam a arte de viver para a glória de Deus. Significa que às vezes você pode subir aqui e contar um testemunho mais ou menos assim: hoje Deus não me deu vitória, mas eu estou vivo, então essa é a maior de todas as vitórias, porque eu ainda estou de pé, glorificando ao Deus que em breve se levantará a meu favor, porque Ele é o Senhor e Ele manda em tudo e pronto. Essa é a verdade. Eu tenho visto muita coisa por aí estranha batizada de promessa. Vem muita promessa de facilidade, uma coisa fast food, light, sabe, clean. Como se a coisa fosse tão fácil. Uma pergunta que eu sei que qualquer criança aqui dentro é capaz de responder é se a vida é fácil. Ninguém tem vida fácil. Aliás, não existe vida grátis. Vida tem um preço e é caro. E o pior, se você perde o preço, também às vezes perde o valor. Tem propósito, promessa, tem uma série de coisas no meio. E se a gente não tiver a mente arejada pela palavra, a gente se enrola todo. É aqui que a gente cria mágicos de púlpito, gente para manipular a fé. É aqui que alguém inventa algum malabarismo e a gente cai o tempo todo nisso. É igual um amigo meu que estava aqui semana passada, ele me contou que agora está uma onda lá na região onde a gente morava, dos cartazes mais mirabolantes, com os nomes mais malucos. É o nome da campanha, Doideira Santa. Imagina o que não dá. O nosso grande problema é que a gente acha que Jesus é simples demais. E não tem demais em Jesus. Jesus é extraordinariamente simples, profundamente maravilhoso. E tudo o que a gente precisa para viver já está na sua palavra. Eu não preciso de uma de maluco, eu só preciso que Ele cure a minha mente. Porque se a minha mente tiver cura, santa lucidez, sabe o que eu devo ser no mundo, na vida e onde eu estiver. O nosso Deus não é o Deus das intensidades irresponsáveis. É o Deus dos pés no chão, coração nas escrituras e a cabeça na glória. Esse é o jeito de andar. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu aprendo é que as promessas de Deus são diferentes dos nossos desejos. As promessas de Deus são diferentes dos nossos desejos. No versículo 14 do texto que nós lemos, o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Está aí um texto que eu queria ver algum guru da prosperidade pregar hoje. Ninguém quer ser pó, no máximo eles vão dizer que é um pó de ouro. Como é perigoso isso aqui, ó, não entender que somos pó. Interessante que o texto trabalha com a lembrança da nossa estrutura, ou seja, não conseguimos alcançar a excelência da mente de Deus. O que significa isso? Que como eu não consigo alcançar a excelência da mente de Deus, a melhor coisa a fazer é eu continuar crendo nele, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, sei que Ele já está lá, Ele já está no meu amanhã. Deus já está na frente, não tem nada que surpreenda Deus, então eu preciso continuar crendo nele, não nas coisas a respeito dele. É muito perigoso isso. Tem um livro do Spurgeon chamado Diante da Porta Estreita, onde ele diz uma coisa interessante. Ele diz que há cristãos que chegam perto da porta, gostam da porta, às vezes dormem na porta, gostam do jeito da porta, lixam a porta, invernizam a porta, só não entram na porta. Aí ele diz, eles geram o pior tipo de cristão, o quase salvo. Ele quase chegou. Só que uma quase salvação é uma perdição completa. Coloca no seu coração aqui essa noite, não são os seus desejos, são as promessas de Deus que reordenam os nossos desejos. Por que eu estou dizendo isso? Deus se interessa pelos nossos desejos,
mas ele não está sujeito a eles, porque quem manda nessa relação é Deus e não nós. A soberania de Deus é a doutrina que mais machuca o ego humano, porque a gente tem que entender de uma vez por todas que, por melhores que a gente seja, não conseguimos manipular nada na opinião divina. Não existe uso capião da fé. Você pode estar aqui há 50 anos, não ganha o céu por merecimento, é pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, pura graça. É bom lembrar que aquilo que a gente quer e o que Deus prometeu dificilmente vão ser a mesma coisa, porque os nossos desejos têm base aqui e o que Deus promete tem base nele. Então, se não houver uma união entre o que nós queremos e o que Deus pensou para nós, vira uma dicotomia, um buraco no meio. Aí a gente fica em guerra com Deus a vida inteira, tentando coisas que Ele nunca prometeu ou sonhando sonhos que nunca nasceram no coração dele. Escuta uma coisa, o Salmo 37, verso 4, que muita gente usa como base disso, não é uma doutrina dos nossos desejos. O segredo daquele salmo está na cura dos desejos. O salmo não começa dizendo, Ele satisfará o desejo do teu coração. Começa dizendo, agrada-te do Senhor. Se o meu coração estiver todo em Deus, nenhum desejo vai surgir nele contra Deus. Então todos os desejos que surgirem num coração perto de Deus, serão desejos de Deus satisfeitos na vida. Havia um monte de gente com um monte de coisa querendo e diz, Senhor, mas a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Ele nem pensa no Senhor, ele só pensa nos desejos do coração, não tem como funcionar. Aliás, se fôssemos traduzir ao pé da letra o que quer dizer o termo hebraico, agrada-te do Senhor, a melhor tradução seria essa aqui, ó, fique sempre perto do Eterno, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Imagina por um minuto você perto de Deus o tempo todo, perto de Deus de manhã, perto de Deus de tarde, perto de Deus à noite, do lado dele, abraçado com ele, sentindo ele, ouvindo ele, vivendo com ele. Eu pergunto, você queria outra coisa? Você só ia querer, nunca mais eu quero sair daqui, eu quero ficar aqui para sempre. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele te abraçará, Ele te iluminará, Ele mergulhará você na graça, nunca mais vai querer sair de lá. Você consegue imaginar você perto de Deus e pensando em carro, casa, jatinho, casa na praia? Consegue? Você consegue imaginar você perto de Deus e pensando em contando dinheiro? Consegue? Você consegue imaginar você perto de Deus e com raiva de alguém? Consegue? Você consegue imaginar você perto de Deus e pensando, Senhor, viu, Senhor, o que fulana fez? Consegue? Perto de Deus não há espaço para as mesquinharias do humano. Perto de Deus só há glória de Deus, vida para Deus, vida com Deus e vida em Deus. As promessas de Deus são sempre melhores que os nossos desejos. Amém até aqui? Amém. Já está revoltado? Não? Terceira lição, olha que tremendo. As promessas de Deus não são como as nossas promessas. Nossas promessas têm um problema sério, principalmente do ponto de vista da cultura brasileira, onde a gente promete que vai às 7h15 e sai às 7h45, não é? É complicado as nossas promessas. As promessas de Deus não têm nada a ver com as nossas. Quer ver uma coisa interessante? Precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos certificarmos de que aquilo para o qual estamos nos inclinando realmente é algo que Deus prometeu. O Espírito Santo é quem nos ajuda a entender se essas coisas que estão colocando no nosso coração são coisas de Deus ou não. Porque no meio da baderna existencial, o inimigo sugestiona muita coisa. A Bíblia diz que o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo. E não é para tirar agora, eles crescem juntos, é Deus quem tira no final. Esse é o problema, se ainda estamos no meio do trigo ou se já somos joio, aparência, mas não conteúdo. É muito perigoso isso. Muita gente corre o sério risco de dedicar toda a sua vida a algo que Deus não prometeu. Quanta gente corre o risco de dedicar a vida a algo que Deus não prometeu? Eu sei profundamente qual foi a minha vocação, para o que Deus me chamou. Deus me chamou para pesquisar a palavra, mergulhar na palavra. Eu sou mestre de formação, mas o que tem de gente fazendo promessa para eu abrir igreja, não vou, irmão, a não ser que Deus chegue pessoalmente, sente lá em casa, cruze as pernas e fala, vai lá e abre. Aí eu penso. Um monte de gente sugestiona, pastor, o que você acha de abrir um ministério? Eu não tenho essa doença, irmão. Eu nasci para servir a um pastor. Nunca desceu, subiu, sei lá, no meu coração esse desejo esquisito de ser o cara. Eu não preciso. Eu já tenho a mulher, não preciso ser o cara.
As promessas de Deus são muito diferentes das nossas promessas. Uma coisa que eu já aprendi é não confiar em quem fala demais. Você já viu quando a gente promete, na hora não cumpre absolutamente nada? Não é verdade? Tanto é que às vezes a gente faz uma... Você já viu? Eu estava lendo um livro esses dias, o escritor falou assim que um americano veio ao Brasil visitar lá um pessoal e ficou assim, espantado dos brasileiros. Na hora que eles vão se despedir, eles marcaram uma reunião para 3 dias depois. E aí o americano falou: por que quando vocês vão se despedir e marcar a reunião, vocês têm que falar 4, 5 vezes? Daqui 3 dias a gente está junto, daqui 3 dias, tá bom? Daqui 3 dias, beleza? E ele falou: é porque daqui 3 dias nós não vamos estar lá. É típico do brasileiro, a gente promete, mas não cumpre. Só que Deus não é assim. Ouso desapontar a cultura moderna brasileira e dizer que Deus não é brasileiro. Ele não é brasileiro, ainda bem. Ele não é corrupto, não é? Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele está no trono, ninguém tira Ele de lá, Ele manda, Ele coordena, Ele é maior que qualquer sistema, qualquer organização, qualquer partido, qualquer ideologia. Ele é Senhor, está acima de tudo e de todos. A Ele nós nos curvamos e adoramos. As promessas dEle, tem o caráter dEle, tem o caráter dEle. Irmãos, tem 2 coisas que Deus não prometeu, mas as igrejas de hoje correm atrás demais: facilidade e prosperidade. Ele não prometeu. Quem foi que disse que ser cristão é fácil? É simples, mas não é fácil. Dizem que se o simples fosse fácil, já teriam inventado outro parabéns para você. Tenta fazer um igual. É simples, mas não é fácil. É complicado isso. A fé cristã exige tempo, exige renúncia, profundidade. Há todo um trabalho a ser desenvolvido. E escute uma coisa aqui, o que Deus nos prometeu não é um monte de coisas. Ele prometeu que estaria conosco. Olha para mim, Deus não prometeu presentes, prometeu a presença. Porque se a presença estiver, os presentes vêm. Sem a presença, presente nenhum vale. Olha o filho pródigo, enquanto ele só quer as coisas, perde o pai. Aí quando ele só quer o pai, Deus traz as coisas. É isso que Deus está prometendo para nós aqui hoje. Ame a minha presença, queira a minha presença, fique com a minha presença, abrace a minha presença, chore na minha presença, glorifique na minha presença. E aí você vai ter os presentes que eu quero para você, porque os meus desejos estarão em você. Deixa o Espírito Santo dizer isso ao seu coração: eu posso estar ao seu lado como presença, não presente. Será que hoje você consegue ir para casa dizendo: Senhor, eu quero a tua presença, não os teus presentes. Eu quero a tua presença, não as coisas que virão. E olha que interessante, podemos ter os presentes de Deus, sem problema algum. Mas em todos os presentes, se a gratidão nascer no coração, nunca perdemos a presença que vem com Ele. Eu quero que você guarde uma coisa aqui, Spurgeon, nesse sermão que eu falei no começo, sobre a questão da promessa de Deus, ele disse uma coisa fantástica. Olha o que ele disse: promessas do tipo: conosco, por nós, entende-nos, nada poderá nos separar. Está na Bíblia, não está? Ele disse: essas promessas são como aquelas cerejas maduras prontas para serem saboreadas. Agora, promessas de riqueza, de um monte de coisas e gente ao redor, e imunidades, são como goiabas bichadas. Parecem boas, até que a gente morda profundamente. É muito sério isso. As falsas promessas têm aparência de grandeza, mas não têm conteúdo. Só que as promessas de Deus, você pode não dar nada. É como semente, mas quando você planta, Deus abençoa. Ela rompe o solo e nasce. E aí vem com tudo que ela tem, produtividade, porque a graça de Deus está nela. Escute isso aqui, não acredite em qualquer promessa ou em qualquer profeta. Não acredite em qualquer promessa ou em qualquer profeta. Acredite nas promessas da palavra, porque elas possuem a legitimidade do Senhor de todas as promessas. É simples assim. Por isso que a gente não precisa desenvolver aquele monte de coisa. Eu não sei se ainda existe, mas eu lembro quando era garotinho na igreja, uns 12 anos por aí, minha mãe tinha, as irmãs da igreja, tudo tinha uma caixinha assim da preguiça, lembra? Quer dizer, da promessa, lembra? Né? Alguém lembra disso aqui? Tinha uma caixinha? Você tinha, né, irmão? Fala a verdade, você tinha uma rosa, não tinha? Tinha umas assim, lá em casa tinha um lacinho em cima. Aí de vez em quando a pessoa estava atormentada, levantava, puxava lá: o Senhor está contigo, aquela coisa. Aí dava é uma espécie de efeito droga, dura por alguns segundos, depois você volta para a angústia.
Sabe por quê? Porque não existe promessa de Deus sem passar pelo processo. Toda promessa de Deus passa pelo teste, passa pelo processo. Antes da vitória tem a luta, tem a batalha, porque o combate empresta significado à vitória. Quem nunca lutou não sabe o gosto de vencer. Agora quem luta com Deus tem certeza. Obrigado, Senhor. Eu passei no vale, mas eu dei frutos. Eu passei na cova, mas o Senhor estava comigo. Eu estava morto, mas o Senhor me deu vida. Eu sofri, mas o Senhor garantiu a vitória. Então ao Senhor eu posso adorar, porque o Senhor é vivo, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Tem mais uma lição aqui hoje, e essa eu fiz questão de deixar para o final. As promessas de Deus sempre nos direcionam para Jesus, sempre. Toda promessa de Deus nos leva de volta para Cristo. Nenhuma promessa de Deus, se for de Deus, nos tira do alvo que é Cristo. Portanto, se qualquer profeta falar na sua vida alguma promessa que tire Jesus do centro, não é de Deus. Toda promessa de Deus traz Jesus de volta, coloca Jesus no foco. As promessas de Deus são todas a serviço de Jesus. Elas nos levam ao ensino e à vida de Cristo. Por isso que elas devem ser o nosso alvo. Promessas de Deus têm Cristo como centro. Irmãos, é interessante, mas em muitos lugares onde eu tenho ido, às vezes é difícil no meio do culto você escutar alguma adoração a Jesus. Estamos nos tornando uma igreja pagã, sem Cristo. É estranho isso. Joseph Cook escreveu que hoje o que mais carecemos é da cristianização do nosso cristianismo, porque vivemos um cristianismo religioso, tosco, que adora até os seus líderes, mas não adora Cristo. Esses dias eu fui numa igreja, deu nojo. Eu fui, aconteceu comigo. Estou sentado num púlpito, a igreja imensa. De repente aparecem 2 seres lá no fundo, em pé. Seres, não, carnais mesmo. E eles aparecem 2 seres em pé. É porque não dá para catalogar eles se são carnais, celestiais, não sei. E ele e a esposa, quando eles apareceram na porta, literalmente aquela igreja inteira ficou de pé, todo mundo de pé. Eu também fiquei de pé, porque vai fazer o quê, né? Todo mundo de pé. Eu olhei. Eles vêm entrando pela igreja, parece uma parada, um negócio assim monstruoso, quase que a gente fez, ó, glória a ti, ó eterno. Até que senta no púlpito e aí tudo volta ao normal, o hino que para, tipo, eu fiquei impressionado com a irmã do louvor, porque parece que alguém deu pause nela. Ela brecou o hino e ficou parada. Depois, quando o pastor sentou, que fez o sinal para a igreja, ela continuou, alguém apertou o play. Eu fico pensando, e Jesus, irmão? Já pensou se o Jesus da Galileia chega nessa igreja com a sandalinha de couro dele? E se ele chega ainda do lado de Mateus, cobrador de impostos? Imagina, Simão, Zelote, doidão, com a faca na mão, querendo arrancar todo mundo ali. Imagina, Jesus chegar com Pedro cheio de problema, Tomé. Irmão, Jesus não tem nada a ver com isso. Ele não é o Senhor de uma igreja profissional. Ele é o Senhor de uma igreja de servos, de gente que o adora, que o ama, que chora na presença dEle, que glorifica o seu nome, que fica de pé só quando Ele chega e que se curva e só levanta se Ele permitir. Ele é o Senhor da igreja. Ninguém tem autoridade além de Jesus. Onde é que a gente vai parar com tanta paranoia de líderes? É por isso que é tão difícil hoje a gente encontrar pastor. A gente tem de tudo, gerente, vice-deus, JJ, Jeová Júnior. Só não tem pastor. Essa coisa de sentar junto, de estar perto, de abraçar, de saber seu nome, de ir na sua casa, de ligar para você, ou você ligar para eles, de ter essa conversa. Valorize isso, pelo amor de Deus. Isso está em falta. Isso é artigo de luxo. É possível, mais uma vez, sermos a igreja que Jesus quer que a gente seja, mas para isso é preciso confiar nas promessas dEle, e a promessa dEle é que a gente seria sal e luz nessa terra, para fazer diferença no mundo. Se as promessas que você tanto procura só levam aos seus bens, aos seus negócios e aos seus prazeres, não são promessas de Deus, porque as promessas de Deus são sempre cristocêntricas. Se eu pego promessa de Deus só para mim, elas não são de Deus. Se a visão que eu digo ser de Deus para em mim, ela não é de Deus. Visão de Deus é geracional, ela atinge gerações, eu gero pessoas perto de mim. Todo Moisés tem um Josué perto, alguém para gerar.
A igreja precisa voltar nesse caminho, de entender de uma vez por todas, que as promessas de Deus não são como as nossas, e que as promessas de Deus apontam para Jesus, de novo, Ele como centro, como foco da vida, e não tem coisa mais tremenda do que sermos reconhecidos como cristãos, aqueles que adoram a Cristo, que amam a Cristo, que andam com Cristo, e que são chamados para estar com Cristo. Lá em Marcos 3, quando Jesus chamou os discípulos, a Bíblia diz que antes dele mandar os discípulos, o texto diz assim, chamou para que estivessem com ele. Ou seja, antes dele chamar os discípulos para pregar, expulsar demônio, fazer acontecer, chamou para estar perto, junto, andar juntos. Não é à toa que talvez a pior solidão de todos os tempos tenha sido aquela solidão enfrentada por Adão, um ser sozinho, num ambiente estranho e completamente diferente de tudo. Aí Deus vai e cria a mulher, dá para ele toda uma conexão com uma aliança. É um Deus que pensa nessa conjugalidade, em andar juntos, estar perto um do outro, na comunhão. E Deus vai além, Ele gostou tanto desse nosso viver junto, que Ele nos chama como igreja. Irmãos, a igreja só dá certo porque é de Deus. A gente vem aqui todos os dias e senta junto e adora a Deus junto. Você já percebeu como é que a gente não se mata, irmão? É só pela graça de Deus, a gente está aqui pela graça. Isso aqui é milagre da graça. O mundo de hoje destrói qualquer ajuntamento. A igreja permanece junta, vai subir junta, está cantando junto, adora a Deus junta, porque ela é feita pela graça de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, disse assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, toda a promessa de Deus tem em Jesus o sim, e nós damos o amém porque conhecemos que vem de Deus, trabalha em nós e através de nós. A palavra final é dada por Jesus. Isso significa que o mundo espera de nós uma postura diferente em relação à promessa de Deus. Nós não andamos com a promessa de Deus como quem anda com uma espécie de cartão de crédito da fé, esperando que alguma parcela caia. Ele quer que a gente anda como quem entende o chão que está andando, como quem compreende a vida. Uma das coisas mais lindas da Bíblia está em Atos capítulo 2, quando vem a descida do Espírito Santo, e aqueles irmãos que estão ali nunca mais foram os mesmos. Eles saíram dali com um batismo de lucidez, compreenderam o século, o tempo em que estavam andando e vivendo, e a mensagem que estavam pregando. Eles viraram o mundo literalmente de cabeça para baixo. E sabe o que mais me alegra? Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar os discípulos voltando ao cenáculo na tentativa de reeditar o processo. Eles não fizeram uma campanha lá de 5 dias para ver se a coisa caía de novo. Eles entenderam que aquilo veio de uma vez só e os fez andar na história para serem diferentes para o resto da vida. É isso que Deus quer que você entenda aqui hoje. A graça de Deus está sobre você, portanto você é diferente. Melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha. Você pode ser outro aqui hoje. Quem direcionar a sua vida com base nas promessas de Deus, entendendo que Cristo é o centro delas, fica debaixo de outra promessa que eu acho tremenda. Imagina você ouvir no final ele olhar para você e dizer assim, servo bom e fiel. Imagina ele olhar para você e falar, nada jamais vai nos separar. Imagina ele olhar para você e falar assim, você venceu. Eu queria que você pensasse nos piores problemas da sua vida agora. Imagina que se você viver fiel a Cristo, Ele vai olhar nos seus olhos e dizer, você venceu. A Bíblia tem uma das promessas mais tremendas, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí diz, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque o mar já não existe, tudo se fez novo. A coisa tremenda é saber que existe para mim e para você a maior de todas as promessas. A morte tem limite, ponto final, ela acaba, tem data de validade, mas nós permaneceremos para sempre vivos com aquele que é o Senhor da vida e o Senhor da história. Essa promessa nunca cairá. Nosso Deus tornará, olha que tremendo, eu fiz questão de colocar isso aqui no finalzinho. Olha o que Charles Spurgeon termina o sermão dele sobre a questão das promessas de Deus, dizendo uma das frases que mais marcaram a minha vida desde que eu li isso. Olha o que ele disse, nosso Deus tornará mais leves os nossos fardos ou mais fortes as nossas costas. Ele diminuirá a necessidade ou aumentará o suprimento, mas nunca desamparará aqueles que o temem.
Ou vai tornar o fardo mais leve, ou vai fortalecer suas costas. Ou vai diminuir a necessidade ou aumentar o suprimento, mas nunca vai te deixar sozinho. Esse é o seu Deus, é esse o seu Deus. Então agradeça a Deus aí por um minuto. Você pode? Agradeça a Deus por um minuto, porque Ele hoje fortalece você. Deus fortalece a sua casa, fortalece a sua vida. Deus fortalece as suas costas. Deus fortalece os seus sonhos. Ele é o Senhor das promessas. É a Ele que a gente exalta. É a Ele que a gente adora, é a Ele que a gente glorifica, que hoje a Ele toda a honra. A igreja tem que adorá-lo pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele dá. A gente acabou de cantar aqui, eu não tenho mais medo. E simples, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós estamos no ano do amor, não é para ter medo, não tem como. Os dois não convivem no mesmo ambiente. Se o amor de Deus entrou, o medo sai. O medo não é mais forte do que o amor. A graça de Deus vai fortalecer os nossos corações hoje. Leva isso para a sua semana, você vai sair daqui mais forte, porque a graça de Deus está sobre você. Você vai sair daqui com força para encarar a vida, porque a graça de Deus está sobre você. Um dos nossos maiores problemas é achar que a mensagem termina quando a gente acaba. O contrário, ela vai para casa com você, ela vai levar você para a semana, para você entender que está caminhando ainda, porque tem promessa de Deus sobre a sua vida. Está vivo por causa da promessa. É que às vezes a gente pensa, meu Deus, até quando? Está demorando demais, está doendo demais. Tem dia que só a graça, só a misericórdia. A gente sofre uma barbaridade. Tem dia que parece que o céu fechou, que Deus não ouve a gente, que ninguém fala com a gente, palavra nenhuma chega, hino nenhum desce ao coração. Esses dias fazem parte do processo. Toda vez que a gente passa pelas trevas é que a gente glorifica a Deus quando vê luz. Quero que você saia daqui hoje agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Um dos hinos antigos da harpa, que eu ouvia minha mãe cantar muito, dizia assim, ó: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não cessarão. Eu lembro de uma vez, eu estava numa terça-feira em São Paulo, frio, garoa, uma dificuldade. Eu fui convidado para pregar num culto, numa igreja lá, aquelas igrejas pequenas que tem em São Paulo, sofridas, só misericórdia. Eu de ônibus, tinha que tomar 2 ônibus para chegar lá, tomei o primeiro, um ônibus lotado, você nem entra nem sai, eles se colocam e te tiram do ônibus. E eu esperando o segundo ônibus, uma chuvinha terrível, um gelo na alma, eu lembrando da minha esposa em casa, o Eduardo recém-nascido, eu sozinho no ponto de ônibus, fiquei pensando, Deus, como é que faz? Tantas promessas que o Senhor fez para mim, coisas tão grandiosas, e a coisa não flui de jeito nenhum. Aí passa um homem com uma coisinha aqui pendurada, uma espécie de mochila, sei lá, improvisada que ele fez, e ele passou assobiando, de Deus muito firmes são as promessas. Ele não disse uma palavra, mas elas entraram no meu coração, e eu agradeci a Deus lá no ponto. De Deus muito firmes são as promessas. Hoje eu vejo uma por uma se cumprindo na minha vida. De Deus muito firmes são as promessas. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você precisa crer de todo o coração que a promessa de Deus vai se cumprir. Ele não é o homem para que minta, Ele é fiel. Se Ele falou, vai cumprir. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Ele é fiel, Ele é justo. Fique de pé, por favor. Agradeça a Jesus. Adore a Jesus aí, adore a Jesus, adore a Jesus. Não perca foco, a dimensão. Glorifique a Deus, adore. Exalte a Jesus, louve a Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Você é fruto da promessa de Deus. Quantas pessoas que tem aqui hoje, que são frutos de promessa de Deus, que Deus falou lá para sua mãe, desde o ventre da sua mãe eu te conhecia. É que o tempo vai passando, a gente vai perdendo dentro da igreja, às vezes, a intensidade da graça de Deus. Jesus está te chamando de novo. Eu quero de novo ver você pregar, eu quero ouvir você cantar novamente, eu quero ouvir você ajoelhar, orar, se quebrantar. Eu quero você de novo. Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos. Jesus está na casa, a casa é dele, a honra é dele, a glória é dele, a vida é dele, tudo é dele.
Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida. Nenhuma promessa dele se cai, nenhuma promessa dele se perde, nenhuma promessa dele falha. Deus sabe onde os seus filhos estão. Deus sabe onde a sua filha está. Deus sabe como o seu casamento está. Deus sabe como as feridas da alma estão sangrando, abertas aqui hoje. Deus sabe. Mas hoje a mão dele está estendida sobre essa igreja. As mãos de Jesus estão estendidas sobre o nosso coração aqui hoje. Se você sentiu que Deus falou profundamente ao seu coração e quiser receber uma oração, vem aqui à frente agora. Eu não vou insistir não, eu sei que o seu coração ardeu aí. E quando o coração arde, é diferente. É aí que Deus age, é aí que Deus trabalha, é aí que Deus molda, que aperta a alma, que faz o coração quebrantar, a casca da vida cai. A gente chega mais livre, mais leve, mais solto, mais feliz. A gente não consegue ficar parado, a graça de Deus move o nosso interior. Comece esse ano diferente. Comece esse ano caminhando no chão da promessa. As promessas de Deus não se quebram, elas não se perdem. O nosso Deus não pode ser envergonhado. O nosso Deus não aceita suborno. O nosso Deus não recebe ordens, mas Ele aceita súplicas. É diante de Deus que a gente se fortalece. Feche os seus olhos. Quando a gente fala para fechar os olhos, é fazer um mergulho para dentro, é tirar a atenção de qualquer outra coisa que possa de algum modo influenciar. Fechar os olhos é como você dizer: Deus, agora é só eu e o Senhor aqui, não tem ninguém dentro desta igreja, eu e o Senhor, só nós. Só nós aqui, Pai. E nós estamos aqui, Jesus, porque confiamos nas Tuas promessas, porque acreditamos na Tua glória, porque sabemos que nada pode nos separar do Teu amor. Nós acreditamos, Pai, em Ti. Nós somos filhos da Tua graça. Acreditamos no poder da cruz. Sabemos, Pai, que o inimigo não pode nos derrotar se estivermos totalmente mergulhados na Tua palavra, vivendo para a Tua graça. Abraça-nos aqui essa noite, Pai. Conforta o coração dessa Tua serva que sofre tanta aflição, tanta crise, tanta pressão, Pai. Pai, nos dá aqui hoje descanso de uma vida que às vezes nos oprime, comprime, aflige. Faz descansar o coração do Teu servo, Pai. Faz a Tua filha dormir em paz essa noite. Que a Tua graça seja derramada sobre cada vida abundantemente. Não deixa faltar, Pai. Fortalece-nos, enche-nos, que a gente saia daqui diferente, que nunca mais sejamos os mesmos. Como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó, e somos um pó que o Senhor ama. Abraça-nos aqui essa noite, Pai, para a gente sair daqui de cabeça erguida, caminhando num chão de vitória. Vitória é a palavra aqui essa noite, mas não nas nossas promessas, nos nossos desejos, nas nossas loucuras, é na Tua palavra, nas Tuas promessas, nos Teus ideais. Torna, Pai, a nossa vida naquilo que o Senhor quer que ela seja, para a honra e a glória do nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus. Obrigado, pastor. Somente Deus.